Por mais que Luana, Denildo e eu, a gente gostaríamos muito de estar nos espaços todos, né? Não é possível, porque a gente também tem as outras demandas junto à Uniteams, mas eu tenho certeza que os nossos colegas tutores EAD, né? Tutores presenciais, aliás, perdão, a nossa tutora EAD, Denildo, já fez um excelentíssimo trabalho na condução, né, da avaliação dos banners de vocês, estão todos nos links. Nossos colegas tutores presenciais estão aí, apostos em Miranorte, em Paraná, para dar todo o suporte para vocês. E ainda contam também com a figura do coordenador de polo, para poder dar as melhores orientações para aquilo que pode ser o primeiro gatilho da sua carreira acadêmica. Porque olha que maravilha, quem sabe daqui a um tempo eu tenho você aqui junto comigo, né, no programa Tô Graduado, seja como tutor presencial, seja como tutor EAD, quem sabe um coordenador de polo, porque você vai ser um gestor público, né? Quem sabe produzindo os materiais das aulas. Tem muitas possibilidades de você estar conosco aqui, administrativo, financeiro, pedagógico, né? Somos um programa muito grande. Se o nosso coordenador, o professor José Fernando, estivesse aqui, ele ia dizer quantos números somos, porque ele sabe dizer isso na ponta da língua. Eu, como não tenho uma memória boa, né, a Luana vai lá me lembrando das coisas, né? E a Luana me lembra ali, mas eu também acho que é difícil a Luana saber, né, quantos que somos, mas daqui a pouquinho, né, ela busca em outro dia, em outro momento, a gente traz essa informação, que somos muitos. Para movimentar nossos 15 polos, né, de gestão pública municipal, somos muitos alunos, somos o maior curso da Uniteams, né? Somos o maior número de professores, o maior número de alunos e o maior número de servidores técnicos envolvidos aqui, para levar para você aí do outro lado do nosso estado, né, das cidades aos redores, a melhor formação que a gente pode nas condições que a gente tem. Em especial também o meu boa noite para a Angélia, para a Creonice, né, para a Domingas, para a Júlia, para a Georgiane, para a Joana, para a Maria Helena, para a Nathalie, para o Rafael, para o Juan Kaique, para a Sabrina e para a Valéria. E além de todos aqueles que vão entrando automaticamente assim que a gente começa o nosso encontro. A gente demora ali um pouquinho, coloquei ali umas músicas sertanejas, que é para sofrer, né? Sofrer gostoso. Lembra que amanhã é sexta, aí sexta, sextou com S de saudade, né? Cheio de baladas na cidade, então para a gente começar a sofrência ali. Hoje na aula, Denilda, eu ganhei 2 espumantes pelo dia do professor, né? Mas aí eu carreguei aqui, né, uma aguinha mineral, porque ainda não dá para brindar que acabou a semana, né? Não, vamos aguardar um pouco, né? Oi? Vamos aguardar, né? Porque tem até o terceiro turno ainda. Tem terceiro turno hoje, e amanhã tem primeiro, tem segundo, e tem terceiro turno também amanhã, porque olha que bacana, né? O Conselho Regional de Administração, que é o conselho que rege também os cursos de gestão pública, cursos da área adjunta da administração, áreas correlatas, né? Vai propor uma homenagem aos professores, alguns professores que fazem parte desse grande coletivo que é de gestão pública, pela sua atuação na área. É muito bacana, então amanhã a gente também tem o terceiro turno. E aí, olha, a minha assessora maravilhosa, a minha parceira Luana, já me disse que somos 1.457 alunos. É gente demais. A gente quase lota, né? Quase lota, não. Eu acho que não tem nenhum auditório. Os auditórios estão em Palmas, eu acho que não tem nenhum auditório que comporta 1.500 estudantes, né? E a gente vai ter que ir para um estádio de futebol, se a gente juntar todo mundo, né? Vamos para o estádio de futebol ali, celebrar o tanto que somos. E aí, para que somos muitos, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês, e parabéns por chegarem até aqui. A gente reconhece que tem muitas coisas que fazem que vocês não queiram estar aqui hoje, né, que é basicamente o cansaço, terceiro turno. Eu estou cansado, Denilda está cansada, Luana, Anderson, né, Creonice, Júlia, todo mundo está aqui, está cansado, teve o primeiro, teve o segundo turno. É muito raro a gente ter alguém que começa o trabalho às 2 da tarde, né, e aí faço tarde e noite, ou faço amanhã e tarde. Acho que eu me lembro que eu comentar com vocês que eu evito muito dar aula de noite, né, e aí esse semestre a única atividade noturna que eu tenho, formal, é vocês. Porque essas atividades esporádicas, um evento, alguma coisa assim, né?
porque eu gosto de entregar o meu máximo. Então, por isso que eu evito ocupar todas as noites para que eu possa oferecer o melhor, né, nas minhas condições para vocês. E o nosso encontro de hoje ele tem uma prerrogativa de acalmar os coraçõezinhos, acalmar a ansiedade, né, e trazer palavras não só de conforto, mas palavras técnicas de como que a gente apresenta um seminário, né, para um avaliador. E vamos pensar que esse avaliador pode ser o entrevistador para um excelente emprego de você. Porque, embora a gente seja gestor público, você também pode trabalhar na iniciativa privada. E até no serviço público, às vezes, para mudar de departamento, você tem uma entrevista. E aí, né, ó, eu ainda tô aqui com a roupa do primeiro turno, né, sonhando por um banho, pelo chinelo. Não, mentira, o chinelo eu já tirei, já tô de pé descalço, tá? A gente não precisa mentir também, só porque tá sendo gravado. Já tô de pé descalço, o sapato eu já tirei, já deixei lá no primeiro andar. Tô aqui no segundo andar, já subi sem o sapato, né? Mas tô aqui com uma calça social, tô aqui com uma camisa social, para lembrar que é uma apresentação formal, tá? Então eu convido você a esquecer o chinelo de dedo, a esquecer o nosso short surrado de futebol, que a gente adora andar de casa, a camisa puída, né? Você não se arruma para ir num culto, para ir num aniversário, para ir em um evento. É um evento, né? É o nosso seminário, do nosso projeto integrador. Então, né, vista-se a sua melhor roupa. E esta melhor roupa não é só as peças, é a melhor de você, né? Arrume sua barba, arrume seu cabelo, porque, querendo ou não, a gente é uma embalagem. Já pararam para pensar isso, né? No supermercado você pega a embalagem amassada, a embalagem surrada, né? A embalagem puída, a embalagem que já está todo o produto desgovernado ali. Você pega um chocolate que está todo mole por dentro ou você pega o que está redondo? Quando você vai comprar um ovo de Páscoa, você pega o ovo quebrado ou você pega o ovo inteiro para ter a magia de abrir o ovo e ver naquele formato? As pessoas a gente trabalha com a ideia da percepção da imagem e da autoimagem. Então, como que eu atribuo valor a partir do sujeito que eu sou, tá? Então, por exemplo, a minha mochila está lá embaixo, né? Mas deixa eu ver se eu tenho aqui algo similar, né? Aqui aqui tem outra. Então, por exemplo, aqui eu estou abrindo uma caneta, tá? E aí, eu tenho duas canetas aqui, tá? Eu tenho uma caneta tinteiro, né? É uma caneta bonita. Aqui é dourado, não é ouro, não, né? Tá, não sou rico, né? E mesmo que fosse rico, não teria uma caneta de ouro, tá? É uma caneta dourada, mas ela é uma caneta que impõe presença, né? Então, imagina, quando eu assino parcerias com as prefeituras municipais e com o governo do estado, que a gente estabelece parcerias, por exemplo, o José Fernando estabeleceu uma parceria com o governo do estado do Tocantins, né? E outras figuras públicas muito importantes. E aí tem duas opções. Ou ele pode ir de chinelo de dedo, de bermuda, de regata, e pegar uma caneta simples, né? Essa aqui não é simples, essa aqui é até que bonitinha. Uma caneta simples, tá? Para assinar um contrato que envolve muita gente, envolve 1.457 alunos, envolve, né, mais de 200 professores, entre professores e tutores, para assinar um contrato que, não vamos ser hipócritas, que é um contrato milionário, né? Isso aqui para rodar custa mais de 1 milhão, tá, gente? Para rodar esse curso para vocês durante 4 semestres, obviamente custa mais do que isso, né? As pessoas são remuneradas, tem que pagar as taxas, enfim, tem uma série de coisas, expedição de diploma, mas eu posso pegar uma caneta, porque isso é um ato político, isso gera uma foto, isso gera filmagens, e eu posso me vestir do jeito que eu estou, né? E vocês estão vendo aqui que eu não estou extremamente formal, não estou de terno, não estou de gravata, mas eu poderia também, tá? Só que dependendo de algumas coisas, não combina esse terno e gravata. Tu imagina, às vezes a gente vai dar entrevista, e esses tempos eu fui dar entrevista, né? E aí era sobre os cursos que a gente estava lançando na UFT, né? Lembrem que, embora eu estou aqui na Unitins, né? Tanto a Denilda quanto eu, a gente é servidor da UFT. E aí a gente trabalha em coparceria com a Unitins. E aí eu estava lá bem formal, porque do meu lado estava o governador do estado, à época, o Vanderlei Barbosa. Terno, gravata, no mesmo nível que Vanderlei se apresenta nos espaços públicos.
A outra vez eu fui falar sobre lazer e a temporada de praias. E estava eu na praia do Prata. Eu vou para a praia do Prata de terno e gravata falar sobre a importância de ter espaço de lazer durante o dia. Eu tenho que saber como eu vou me vestir e eu vou me adequar para esses lugares, né? E aí, por que eu coloco a caneta? Porque sempre tem, né, uma foto bonita de você assinando este contrato. Eu estou convidando vocês a pensarem a vestir-se da sua melhor roupa, fisicamente, você, e a roupa mesmo, né? É estar feliz, né? É se preparar para... Né? Dependendo da correria, não deu tempo de ir em casa tomar banho, né? Mas vai ali, dá uma tapeada, né? Bota um cremezinho no cabelo, né? Para quem é mulher e gosta, passa um batom, bota um blushzinho para tirar as olheiras, se arruma, porque você não está se vendendo. Você está vendendo o seu conhecimento, mas o seu conhecimento é vendido por você. E as pessoas precisam ver você e gostar. A sua aparência física conta muito. Lembra que a gente compra o livro pela capa. Mas a capa é feia e o livro é fantástico. Mas você não deu nem chance de saber, porque a capa não te chamou a atenção. Luana, Denilda e eu, que somos um pouquinho mais antigos, a gente ia na videolocadora e pegava a fita VHS pela capinha dela. Se a capa do filme não era interessante, você não pegava ele para sua casa. E às vezes a capa era linda e o filme era horroroso. Isso chama-se marketing. E aí eu convido vocês a pensarem sobre esta premissa. Eu vou dando dicas ao dia de hoje, né, de como falar, como se portar, mas e o YouTube está cheio disso, o TikTok está cheio disso, o Instagram está cheio disso. No nosso primeiro encontro, eu mencionei para vocês sobre a importância do que aquilo que vocês consomem, né? Então, se você segue, se você curte pessoas que ensinam a falar com confiança, com autoridade, a partir da linguagem corporal, isso se torna muito importante. Por exemplo, né, deixa eu baixar aqui um pouquinho a tela. Se, quando o Danilo está falando, eu estou o tempo inteiro assim, eu estou fechado para a comunicação. Eu estou em processo de resistência, né? Eu estou em processo... Quando a gente se emburra, a gente não bota os braços, né? Eu estou emburrado. E ela está falando educadamente, gentilmente, né? E aí, então, eu tenho outras estratégias. Eu consigo dialogar com as minhas mãos, mas eu também não posso ficar o tempo inteiro falando e circulando as mãos, porque automaticamente as pessoas vão ficar olhando mais a minha mão do que olhando para a minha apresentação. Mas eu também tenho que tomar cuidado com um detalhe muito importante. Se vocês forem reparar, eu não possuo, grande parte das vezes, né, vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem? Eu me recordo que lá no português da escola eu vi isso. Ou talvez eu tenha visto na disciplina de produção de texto. Oi? Acho que abriu sem querer. A professora Silvéria, eu acho que é Silvéria. Não, é a Valquíria, né, Luana? É a Valquíria Maranhão, que trabalha com produção de textos? É, a Valquíria, sim, professora Valquíria. É, a professora Valquíria. Obrigado, Denilda. E aí, talvez ela tenha mencionado para vocês vícios de linguagem. E olha como isso incomoda. Denilda, a gente tem que fazer os banners, né? Porque é muito importante que os alunos aprendam a se apresentar nos seminários, né? Porque a gente é aquela pessoa que sempre tem, né, algo que fica ali incomodando, é vício de linguagem. Aí tem uns que falam assim, pois é, né, enfim. Aí eu fico brincando com meus estudantes da graduação, eu tenho uma que eu rio demais, né? Ali mesmo na gente, nas estagiárias. Ela começa a conversar assim, fulana, conta como foi seu dia hoje, né? E ela fala duas palavras, enfim. Enfim, encerra a frase, né? Ela não encerrou a frase, aí ela continua. Aí eu sempre digo, mas não é mais o enfim. O enfim encerrou tudo, né? E aí é importante que a gente não tenha esses vícios, porque se eu ficar falando né todas as vezes com vocês, né, vai chegar uma hora que vocês não vão prestar atenção mais em nada, né? Vão ficar apenas escutando o né. Então, a gente tem dicas, né, muito simples, que é não falar no gerúndio, vou estar fazendo, vou estar encaminhando, vou estar corrigindo, né, a gerúndio é terminações, né, em NDO.
e parece atendente de telemarketing. Então, a forma como a gente se expressa. Vocês reparam que meu tom de voz, ele é linear. Mas em algum momento eu dou ênfase em algumas palavras, porque aí a atenção de vocês vem. Se eu falar o tempo inteiro baixinho, calminho, fica todo mundo muito tranquilo. Não, as pessoas não percebem mais a atenção em você, porque o mar tá calminho demais. Aí, de repente, eu chamo atenção para alguma frase. E aí eu pego a atenção de volta para vocês. E lembra que hoje ter atenção de alguém é tão raro, porque tem uma coisinha chamada demônio, que é isso daqui, que ela fica o tempo inteiro, né, te chamando a atenção. Luana estava comigo numa disciplina presencial e Luana via que grande parte das pessoas não ficava mexendo no celular o tempo inteiro, porque eu não deixo, porque senão você acredita que está prestando atenção em mim e você está vendo lá, ó, que agora eu estou vendo de propósito, tá? Ó, um colega falou, achei que a homenagem era amanhã, né, no Conselho Regional de Administração, minha mãe está mandando um coraçãozinho para mim, fulano está mandando outra informação, e aí eu vou achando, ó, vocês se imaginam, se eu ficar aqui, ó, lendo tudo que está acontecendo no meu celular, mas eu estou falando com vocês, eu estou dando atenção para vocês, você se sente o quê? Menos importante. E eu preciso que você se sinta importante. Então, eu olhar nos olhos de cada um de vocês, eu nomear vocês, né? Como, por exemplo, né? Não estou pedindo para que as pessoas abram a câmera, tá? Mas, por exemplo, assim, se está com a câmera aberta, né? Então eu consigo olhar a expressão de Anderson e quando eu menciono o Anderson, vocês viram que ele deu um sorrisinho, né? Opa, ele se sentiu importante, ó, deu outro. Ele se sentiu importante na história, ele se sentiu acolhido. E no presencial, vocês vão ver que eu converso e eu fico olhando as pessoas. Só que eu sou uma pessoa péssima, péssima, péssima mesmo por nomes, né? Eu era muito bom, aí não posso botar a culpa na Covid, porque eu não tive Covid, senão eu botaria a culpa na Covid, porque a culpa é minha, eu boto em quem ela quer, né? Mas eu fico tentando lembrar, porque as pessoas se sentem importantes. Então, tu imagina, se não tivesse o nomezinho de vocês aqui, mas aí eu falasse assim... e exatamente, Rafael, você está certo no seu posicionamento. O Rafael fica assim, nossa, ele lembrou do meu nome, né? O Giovanni fica assim, nossa, ele lembrou do meu nome também, né? Do José Bento, nossa, ele lembrou do meu nome. E aí a gente fica, né? Até, olha aqui, eu fui ver aqui e agora eu fui dar zoom. O Giovanni foi meu aluno da graduação em Educação Física, quase certeza disso. Quase certeza, né? Giovanni, tá por aí, Giovanni? Consegue nos escutar? Consigo. Fui aluno. Fui em Miracema, Olha fui aí, aluno. ó. Isso agrega que tem uma importância nessa pessoa. Eu tô na dúvida porque eu vi Juan Kaique, né? Agora não tá aqui, tem o Juan Glênio. Mas eu tinha visto um Juan Kaique. Porque se for também Juan Kaique, eu acho que também foi um aluno meu de educação física. Então, nesse pequeno gatilho aqui, e só nesse encontro que eu estou reconhecendo o Giovanni, né? Nesse movimento, Giovanni se sente importante porque ele foi lembrado, sinal que, né, ele deixou alguma marca positiva durante o período que ele esteve ali comigo na UFT. Não que tem outros que a gente não lembra, não deixa, né, porque tem a memória vai gastando com o tempo, mas se sente pertencente. E é isso que a gente faz numa apresentação de trabalho, a gente conversa com as pessoas. Então, por exemplo, chega alguém para me avaliar, né? Eu sou o Kelber Abrão, você é o, né? Aí tá dando aqui, você é a Maria Helena, eu sou a Maria Helena Soares. Eu, professora Maria Helena, então, o projeto integrador que eu fiz junto a Júlia, Joana, Giovanni, Natiele e Marissandra abordou as questões do lixo na cidade de Paraná. O nosso objetivo contemplava instituir ações voltadas para... E aí você vai conversando sobre o seu trabalho. O mais ideal é que você evite fazer uma leitura de cabo a rabo de tudo que aconteceu. Porque
não é para você ler o seu banner, né? Ler o seu banner, o avaliador pode dizer assim, eu sei ler, por que você vai ler para mim? Né? Não sei como é que a Denilda lê, como que a Luana lê, né? Mas eu leio muito rápido. Eu falo rápido, se vocês prestarem atenção. E eu me policio muito para não pegar o meu ritmo modo 2. Porque senão eu vou falando, e eu aprendi isso um dia que eu estava dando aula num curso, e eu estava dando aula, e era um auditório muito grande, lotado. Eu estava no terceiro dia, eram 5 dias de formação. E aí uma moça, assim, né, ela levantou a mão para falar, né, e ela assim, professor, achei o senhor fantástico, maravilhoso, mas eu tô há 3 dias quase sem entender uma palavra do que você está falando, de tão rápido que você fala. E aquele auditório bateu palma para essa professora. Aí, nunca ninguém tinha me falado que eu falava rápido. Quando eu vim fazer o concurso da Uniteams em 2013, eu estava conversando sobre esse concurso com a Denilda, segundos atrás, antes de começar a aula ali na UFT. Quando eu comecei a dar aula nesse dia, Denilda, na prova de didática, eu comecei a falar rápido, porque era só 30 minutos a aula. E aí eu vi uma moça da banca, Denilda, ela, né, com a cadeira, ela foi lá e cruzou as pernas e segurou as pernas. Ou seja, assim, meu Deus, o que é isso? Né? Isso aqui é um liquidificador, é uma pessoa conversando. Aí eu entendi que estava falando rápido demais. Aí tu respira e baixa o tom de voz e a velocidade. Né? Me salvou, Denilda, porque eu tirei 97 na didática. Né? Eu saí ali muito bem. Se eu não tivesse percebido isto que eu estava falando rápido, a partir de um comentário que uma aluna um dia me deu, talvez eu não tivesse passado, porque talvez a banca não entendesse aquilo que eu falei, né? Só que tem uma explicação. Eu falo rápido porque eu só respiro pela boca. Eu não consigo respirar pelo nariz. Tem anos, muitos anos que eu tenho que fazer uma cirurgia, mas eu procrastino. Aquela coisa, tem que ficar parada, tem que ficar sem falar, aí não pode levantar a cabeça porque sangra. E aí, sabe aquela coisa assim, a gente vai empurrando, aí eu acho que eu já empurro, já tem mais de 10 anos, né? Mas eu tô na minha cabeça, eu tô todo com os exames prontos aqui para dizer que não é mentira, né? Que a gente trabalha com fatos e verdades, né? Não é uma pouca coisa, minha filha, é uma pasta, já tá todos juntos aqui, né? Tem validade por 6 meses, então eu tenho aí mais 2 meses, pelo menos, para não refazer todos eles. E é coisa. E como demorou tanto para eu conseguir fazer tanto exame, em 2 meses eu opero e fica uma semana quase que molho, né? Para não ter problemas de sangramento e tal, para poder, né, respirar pelo nariz e reaprender a respirar também, né? Porque depois de tantos anos pela boca, a gente só acostuma respirando pelo nariz. Kelber, mas para de falar, guri, né? Bora ver ali as demandas do nosso seminário. Eu já estou falando as demandas do seminário de vocês. A única diferença, né, é que eu falo, né, as coisas que são, só que o meu modo, eu não utilizo tanto os materiais auxiliares, né? Mas é importante usar os materiais auxiliares porque alguns de vocês trabalham pelo visual, outros trabalham pelo oral, né? Outros trabalham apenas pelo tátil. Ou seja, tem gente que aprende muito escutando, tem gente que aprende muito vendo e tem gente que aprende muito mexendo, né? São tipos de conhecimento. Mas quais são os nossos alinhadores básicos para o seminário, tanto em Mira Norte quanto, né, em Paraná? Lê lá, né? Alguém agora levantou a mãozinha aqui. Deixa eu ver. É porque aqui agora me fecha a tela. Quem levantou a mãozinha? Apareceu uma mãozinha levantada ou foi um comentário? Foi um comentário no chat, professor. Ah, tá. Eu achei que era um comentário. Luana, se alguém levantar a mãozinha, então, você me avisa, por favor? Aviso. Hoje eu não estou usando 2 telas aqui, porque o adaptador está lá embaixo e eu não quis descer para não atrasar o meu início de aula. Porque tem uma coisa que é pedagógica, gente,
Então, isso serve para vocês também. O horário de trabalho, né, eu não vou precisar aqui com exatidão para não falar errôneo, né? Porque pode ser 18 horas, 19 horas, 19h30, 18h30, né? Essas informações vêm perfeitamente certinha para vocês. Só que a aula de Kelber, Denilda e Luana começa às 19 horas. Eu tenho a obrigação de chegar antes das 19, para estar pronto para quando vocês chegar, a aula começa. Porque sem a nossa figura de nós três, a aula não começa. Mas se um de vocês, 2, 3, não chegar no horário, isso não interfere a aula. Agora, se nós não chegarmos, isso interfere. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem que chegar antes de começar a apresentação de trabalhos, né? Hoje eu dei uma mijada nos meus alunos, porque a aula começa às 2 horas. E tem sempre um grupo que é responsável pelo café da tarde. Aí esse grupo tem que chegar, botar as comidas na mesa, café, copos, nananá, né? Porque são quase 4 horas de aula, não tem lanchonete perto e tal, então e também é um espaço de confraternização. Nessa sistemática, hoje o grupo começou a chegar 2h30. A aula começa às 2h30. E aí tem gente que chega às 2h30, 2h35, 2h40 e estavam lá montando, né, o espaço do café. E aí eu falei para eles que a aula começa às 2h30. Não é para as pessoas chegarem às 2h30. A aula começa. A gente dá uns minutinhos de tolerância, né? Geralmente aqui a gente começa às 19h10, 19h15, a partir do número de alunos. Mas quando a gente é o responsável, a gente não pode atrasar. Então, Júlia, outros colegas poderiam chegar mais tarde. Não é o ideal? Não é o ideal, mas os professores não. E a gente trabalha pelo exemplo. Então, se o professor não chega no horário, por que o aluno tem que chegar no horário? Aí você entende que gera, né, um ruído ali. Por isso que a gente precisa organizar a fala, tá? Então, dividam a apresentação em partes. Lembra lá, né? Hoje eu não vou projetar nenhum banner, mas lembra que tem os objetivos, né, gerais, específicos, a metodologia, o resultado, as ações, né? Os impactos e aprendizados. Então, vocês dividem. Um fala sobre a introdução e conceitualização e vínculo das ODS, né? Outro sobre os objetivos e público-alvo. Outro, relato de ação. Outros, resultados. Outro, impacto e aprendizados. Aí você vai dizer assim, Kelber, mas eu tenho 6 pessoas no grupo, eu tenho 7. Tudo bem, né? Não precisa ser um para cada um. 2 podem dividir aqui. Agora, uma coisa que a gente nunca faz é... Bom, gente, a minha parte é introdução, e aí eu vou explicar que a gente foi lá no município, pegou... Nananana. Agora, Luana, é a tua parte. Aí vem assim... Oi, eu sou a Luana Alves, e a minha parte ficou sobre os objetivos. Quando eu falo isso com Luana, e Luana também faz, depois ela dá para Denilda, para Anderson, né, e para Marissandra, por exemplo, eu estou entendendo que virou um Frankenstein, né? Não foi feito em grupo. O grupo recortou cada pedaço das ações. E aí dá para entender que não foi um trabalho em grupo, foi um trabalho que cada um trouxe um tijolo e no final tentou colar. E ficou mal colado. Dá para ver que foi fatiado este trabalho, tá? Kelber, mas ixi, eu fiz errado, cada um pegou um pedaço e fez. Lembra que eu falei para vocês que uma colcha de retalhos ela é linda? O que deixa a colcha de retalhos linda é a costura entre um retalho e outro. Então, por isso que precisa ter uma sincronia. Os 5 alunos, 2 alunos, 3 alunos, cada grupo teve uma variação muito grande de componentes, precisa treinar juntos, né? E é treinar com tempo, é treinar em pé, né? Vocês não vão ficar sentados numa cadeira. E se ficar sentados numa cadeira, tem gente que fica girando aquela cadeira, que dá uma agonia, né? Porque a pessoa começa primeiro a girar menos, aí depois ela vai girando mais, daqui a pouco ela gira 360 e tu fica agoniado, porque a sensação que ela não está prestando atenção em você, né? Tem gente que fica olhando o relógio a cada 5 segundos para ver se o tempo está passando, coisas assim. Então, dividam bem as ações entre o grupo. Foca nos pontos que são essenciais.
Qual era o problema? Ou qual era o desafio de vocês, né? Se eu não me engano ali, a gente se perde pela memória que a gente tem muitas atividades, quase que todos eram um problema, não um desafio, né? Se algum ou outro era um desafio, fantástico, né? Não tem muita diferença porque você vai solucionar um problema. Qual ODS foi trabalhado? Lembra que a gente ficou ali? Educação de qualidade, saúde, né? Teve alguns que tinham uns ODS bem assim, né? Erradicar a fome. E eu, oxi, né? Nem o presidente Lula, que ficou 4 anos nos seus segundos mandatos, e mais agora que tinha o foco, que era erradicar o Brasil da categoria de miséria, ele conseguiu erradicar. Só que quantas pessoas têm a fome? Você acha que seu trabalho, e eu não estou falando mal de vocês, mas eu quero que vocês aprendam a ser humildes. Você acha que seu trabalho, no seu micro-universo, consegue sanar a fome do país? Né? Acho que não. Né? E da mesma forma, o meu trabalho na UFT e na Uniteams não consegue elevar os índices de qualidade. Os índices, porque o índice é uma média nacional. Eu não tenho. Por mais que vocês saiam os melhores gestores públicos do Brasil e do mundo, cara, eu não consigo melhorar índices de educação, porque o índice é uma média ponderada. O que foi feito na prática? Quem participou? Tenho memória ali, né? Vocês receberam os feedbacks da Denilda, mas a gente acompanhou, a gente olhou ali também, né? E estendo aqui, né, meu parabéns público à colega que fez isso, né? A gente divide muitas atividades no Nós 13, é uma parceria muito legal de trabalhar. Tomara que no próximo semestre a gente esteja, né, de novo, se não nessa disciplina, outra junta, né, que a gente entende que é parceiro. Opa, deu ruim aqui para um, o outro segura a barra, porque isto é grupo, né, isso é parceria, isto é equipe. Quais os principais resultados para a comunidade e para vocês, né? Gente, lembra que a gente bateu nessa tecla, né? O trabalho de vocês não é só para passar na disciplina, ele é para melhorar a comunidade, né? Vamos deixar de ser egoísta, né? O dinheiro público investido é só para você fazer um trabalho e passar uma disciplina? Não, ele é para tentar melhorar a vida de uma pessoa, pelo menos, em algum momento, né? Eu trabalho muito com os agentes comunitários de saúde de endemias, né? Mas eu vou pegar mais de saúde. Cara, se no final da aula ele entender que quando uma criança tem menos de 6 meses, ele tem que fazer a puericultura, que é o trabalho de monitoramento deste bebê, deste recém-nascido, junto à mãe, junto à categoria vacinal, né? Se ele não consegue tomar leite materno, é que ele tem os suplementos que são caros, que ele consiga fazer o cadastro para receber pelo SUS. Uma criança que ele conseguiu que o pai e a mãe compreendam esse fluxo para garantir a alimentação dessa criança, cara, foi uma aula com um resultado bom. Se mais pessoas conseguirem, obviamente, melhor. Resposta mais bonita para mim. O que vocês aprenderam com essa experiência? Kelber, não aprendi nada. Mentiroso. Falso, né? Por quê? Pelo menos você aprendeu que trabalhar em grupo é difícil pra caramba, né? Respeitar a opinião dos outros é dificílima, mas é obrigatória, né? E que, infelizmente, você não vai escolher as pessoas que você vai trabalhar. E aí eu tava brincando com a Denilda, né? Aí eu falei assim, Denilda, eu não escolhi você, porque eu nem te conhecia no programa, né? A gente se conhecia de corredor, né? E a gente vai colocando assim, né? Eu gostaria, foi só meu pedido assim, eu gostaria, se eu puder continuar trabalhando com a Luana, já me sinto muito feliz, porque a gente tem uma sincronia. E agora eu tenho uma sincronia também com a Denilda. Então tem que ser um trio. Por mim, se continuar o trio, fica fantástico, né? Mas depois tem que ver se Denilda, próximo semestre, quer estar conosco. Luana e eu, a gente já tem ali alguns semestres, né? E teve um semestre que nos separaram e eu sofri. Porque a Luana é muito boa naquilo que eu não sou bom. E automaticamente eu tenho muitas vantagens naquilo que Luana não gosta de fazer. Sabe fazer, mas prefere não fazer. Então, parceria e equipe é isso. Um complementa o outro a partir das suas qualidades, né? E Denilda veio para somar dos dois lados. Ela soma no meu lado e ela soma no lado da Luana. Então, a gente fica um trio que, no meu entendimento, é um trio
harmônico, né? E agora não sei. É um trio, eu acho que é equilátero, né? Porque tem equilátero, escaleno e isósceles, né? Os que tem as três vértices iguais. Eu acho que é equilátero. Pela língua portuguesa, de equidade, de igualdade, né? Eu acho que é equilátero. Acho que a gente foi um trio equilátero aqui. Bom, usem o banner como apoio. Não, mais uma vez, não como leitura. Mostra, os objetivos são esses. Kelber, mas eu não consigo decorar aquela frase. Eu não sou a Fernanda Montenegro, que, por sinal, hoje está fazendo nada mais, nada menos que 96 anos de idade. Quisera Denilda, quisera Luana, quisera Kelber chegar a 96 anos de idade, lúcido, andando, se alimentando, se exercitando, atuando com peças de teatro, com novelas pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque para mim, meninas, né, e meninos dessa sala, envelhecer é isto, envelhecer com dignidade, né? Isso é eu, né? Eu não gostaria de ser um sujeito idoso, né, que não consegue se locomover, que não consegue se alimentar, né? Por isso que a gente tem que trabalhar para envelhecer com dignidade. Então, evita ler o banner. Kelber, mas não vai sair perfeito. A gente não quer que saia perfeito. A gente quer que saia verdadeiro. Nada melhor do que vocês para explicar o que vocês fizeram. O Kelber não consegue explicar tão bem porque o Kelber não foi em Paranã e nem foi em Miranorte. E o Anderson falou, estou triste que vocês não venham. Exato, né? E o mundo ideal, a gente iria lá com vocês fazer as ações, ver as ações, né? Mas tem um custo logístico muito grande, né? Porque tem deslocamento para ir, voltar, diárias, passagens, né? Alimentação, é um dispêndio financeiro muito grande. O banner, ele é complementar o que é dito e não deve substituir. O que eu posso ler no banner? O título. O título você pode ler à vontade, tá? Porque nem sempre a gente decora. Dica ouro. Treina a apresentação antes do dia. E não treina uma vez só, gente. Treina duas, treina três, né? Sozinho a sua parte. E no coletivo, no mínimo, uma, né? Porque tem que ter a sincronia da sujeito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falar com clareza, né? E um tom de voz firme, mantendo o contato visual com aquilo que será pedido pelos avaliadores, que são aqueles itens que a gente colocou lá no início, né? Então, você se apresenta, se a pessoa não falar o nome dela, você pergunta o nome dela, tá? E a gente evita gírias e linguagem informal, né? E aí, desculpa pela palavra, quando alguém perguntar assim, né? João é o avaliador. Como que foi a experiência para você? Foi foda, foi do caralho fazer esse trabalho na minha comunidade. Gíria e linguagem informal, né? Não é o espaço para isso. Porque no seu espaço de uma entrevista de emprego, você não vai poder falar isso, né? Então eu convido vocês a pensarem que isso é uma entrevista de emprego, que você lá está com um tom de voz firme. Você sabe falar inglês? Sim. Fluentemente? Sim. E grego, minha melhor especialidade, né? Sabe aquelas pessoas lá que vão lá te convencer, mesmo que ela não saiba, né? Porque você tá nervoso e você nunca vai poder falar. Ai, desculpa, professor, tutor, João, Maria, Pedro, eu tô muito nervoso hoje, espero que você, né, me perdoe. Quando você falar que tá nervoso, eu não presto mais atenção, e não é eu, é ser humano, isso é psicologia. Eu deixo de prestar atenção no que você vai falar e eu só fico vendo se ela tá nervosa ou não. A mão tá tremendo, ela tá agoniada. Dica boa, tá? Não fica apertando a caneta, né? Eu não tenho nenhuma daquelas com cliquezinho. Aquela caneta com cliquezinho é insuportável, tá? Mas uma dica boa para vocês. Muitas pessoas ficam nervosas ao falar. Se ela segura um papel, a mão fica tremendo. E quando o papel treme, você consegue ver mais o papel tremendo do que a mão. Dica, ouro, segura uma caneta. Você não vai escrever nada, mas a caneta dá a estabilidade da mão, tá? Então você usa uma caneta ali.
Tá? Lembra uma bolinha que tem anti-estresse, né? Que você fica apertando uma bolinha? Você não pode usar aquela bolinha ali, mas a caneta é uma forma que você segura isto. Detalhe importante, eu tenho um ex-orientando que estava fazendo seleção para concursos, né? Ele tinha um péssimo hábito, né? E alguns de vocês vão rir porque vão conhecer muitas pessoas com isso, né? Quando estava treinando ele para o concurso, para professor do magistério superior, né? E eu acho que ele me ensaiou mais de 10 vezes, porque ele conseguia ainda decorar as frases. Teve uma hora que eu contei, a aula era 50 minutos. Eu contei, ele tinha 37 vezes que ele mexia, popularmente dizendo, no pinto, no saco, né? E aquilo chegava uma hora que tu não olha mais para a pessoa falando, tu só vê ela coçando o saco, né? E não é um coçar saco de ficar coçando, é um ajeitar na cueca ali. E aí, né, quando deu a terceira vez que eu descobri que aquilo ali era um hábito dele, né? Eu assim, fulano, segura uma caneta. Porque com a caneta na mão, ele não vai coçar o saco, né? Aí eu fui ver se era canhoto ou se era destro, né? Aí ele era destro, ou seja, escreve com a mão direita. A caneta segurou, né? Aí no meio lá ele trocou uma ou duas vezes de caneta de mão. Aí a mão direita tá ociosa, eu vou ali e ajeito. E, gente, não é algo que precisaria ajeitar, porque você andando um pouquinho em sala de aula ou em pé, não é algo, né, que tem um desconforto na sua roupa íntima. E não é que nenhuma mulher, por exemplo, que a partir do tipo, né, de roupa íntima nos membros inferiores, vai ficar desconfortável, né? Como, por exemplo, um biquíni que a menina tem que ajeitar a volta e meia, uma cueca não tem essa prerrogativa, né? Ao menos que ela esteja com um tamanho muito errado, ou muito grande, ou muito pequeno. Apresente-se como equipe, como uma postura unida e com uma atenção ao colega que está falando, né? Vocês não têm nomes equipes, não é a equipe guerra, a equipe luz, a equipe mudança social, né? Olá, nós somos uma equipe, nós somos o grupo que constitui a apresentação do trabalho, né? Interferências climáticas na cidade de Paraná, composto por mim, Ana Júlia, e por outros membros que na sequência irão se apresentar. Pronto. Você não apresenta todo mundo. É composto por mim, Ana Júlia, por Ana Clara, Maria Luísa, Beatriz e Jacinto. Porque quando depois for o outro, a pessoa vai dizer: oi, como já foi falado, eu me chamo Jacinto. E a gente nunca usa como já foi falado, porque a gente só fala as coisas uma vez. Alguns são mais velhos, vão lembrar, a gente não é Teletubby, então não tem de novo. Se a Luana já se apresentou como Luana, ela não precisa dizer: oi, eu sou a Luana. Né? Como já foi falado, eu sou a Luana. Ao menos que um avaliador chegue depois do outro, tá? Senão a gente não apresenta. A gente evita interromper o outro colega. A gente aprende na comunicação que existem pausas. E é na pausa da Denilda que eu entro e falo. Porque é muito deselegante, a Denilda tá falando e eu... Não, só um pouquinho. Então, a ODS que vocês vão usar é esta, né? Mostra que todos participaram do projeto e conhecem bem a proposta. Vocês sabem que... Tu sabes é bem gaúcho. Vocês sabem que quando eu avalio trabalhos em equipe, né, e eu fiz algo horroroso na segunda-feira, né? Eu dou aula de estágio em Miracema, e aí eu sei que uma menina desponta, esse grupo é em trio, tá? E os outros dois se escoram nela, né? E aí, então, por isso que eles não ficam fazendo quase que nada. E aí, eu assim, fulana, hoje é seu dia de folga, quem vai dar aula é fulano e beltrano. Você senta aqui comigo e observa. E aí, um falou direto assim, mas eu não sei a aula toda, eu só sei uma atividade. A aula é em equipe, não é para cada um conduzir uma atividade. Porque equipe é isso. Se no dia o João, que tinha esta demanda aqui, que era 3, o relato da ação, o João não vai, vocês fazem o quê? Pula do objetivo para os resultados? Não. A Marissandra tem a obrigação de saber do ponto 1 ao ponto 5. Ela tem que saber todo o trabalho. Porque se o grupo inteiro dela passar mal, né,
ela vai apresentar e ela vai ser aprovada. Aqui eu estou brincando, que vocês têm direito a atestados, reposição e tal. Mas assim, ó, se ela está lá, ela não pode apresentar um pedaço. Porque se são 5 etapas e ela apresentar uma, quanto que é a nota dela? 20% do valor total da ação. Eram 5 atividades, ela apresenta uma, 20%, tá? Lê lá, dicas de boa prática. Se forem usar uma mesa, isso tudo vai vir as orientações para vocês, tá? Se necessário, se vai ter uma cadeira, um banco de apoio, usem roupa sóbria, sem poluição visual. O que é roupa sóbria? Que vocês estão vendo aqui uma camisa roxa e uma calça bege. Elas combinam entre si. Imagina eu colocar uma camiseta laranja e uma calça verde-limão. Todo mundo de longe já está me vendo lá, né? A gente chama isso sem poluição visual. Ou seja, né, se conseguirem ver aqui, o Kelber está com um relógio de pulso e tem uma pulseira do outro lado. Tem gente que vai colocar 30 pulseiras, anel em todos os dedos. Isso fica uma vestimenta poluída, né? Padroniza o tom da roupa, se possível. O que é padronizar? Não é para todo mundo estar de preto, todo mundo estar de rosa, porque vocês não são os Power Rangers, tá? Mas é para que vocês fiquem mais ou menos em tons. Então, tons mais escuros, tons mais claros, né? Mas contanto que todos já estejam, né, alinhados ali e é bem vestido. O que é bem vestido? Kelber, não tô dinheiro. Se você for ver, e a Luane e a Denilda convivem comigo, grande parte das minhas roupas, aquilo que a gente chama de roupa básica. São camisetas sem estampas. Eu tenho camisa preta, azul, vermelha, de várias cores, mas ela não tem uma logo no meio gigante. Ela não tem nada nas mangas. Porque se eu precisar viajar, eu consigo levar 3 calças e 3 camisas, né, e 2 sapatos, e fazer ali 20 combinações de roupas, né? Isso aí na matemática a gente aprendia lá. Esta calça pode combinar com a camiseta preta, azul e vermelha. Então, uma dica, por exemplo, estou sem dinheiro para comprar roupa agora, eu engordei, eu emagreci, Kelber. Compra, um homem, tá? Uma calça preta, uma calça azul marinho e uma calça bege, que ela te possibilita inúmeras. Calça bege vai combinar com qualquer camisa, de qualquer cor. Laranja, bege, laranja combina. Bege com rosa combina, bege com preto combina, bege com azul combina, bege com vermelho combina, bege com tudo que a cor combina. Preto também, né? O azul já não tanto, mas é a terceira calça-chave, tá? Se tiver dinheiro para comprar 2, isso não é para cá, tá? Isso é para a vida, né? Estou trabalhando numa empresa, 2 calças, uma bege e uma preta. Você faz várias combinações. E quanto mais lisa a roupa é, mais ela combina. E mais lisa serve tanto para homem quanto para a mulher, tá? Se eu comprar um terno laranja, cada vez que eu uso, as pessoas vão gravar, né? Eu tenho um terno que eu gosto, que é um azul claro. Mas ele marca muito, né? Então, assim, eu não consigo usar ele 2, 3 vezes no mês. Porque se eu der uma entrevista com ele e a próxima ser, parece que só tem uma mesma roupa, né? Então a gente evita comprar roupas que sejam muito chamativas, né? Dica boa, se der, faz um crachá. E o que é esse crachá? Não é padronizado. Sabe aqueles nomes etiquetinha? Quem mais antigo vinha o Silvio Santos, tinha lá uma etiquetinha que se você colava, que elas vêm prontas, você compra em papelaria, e você escreve o seu nome com uma letra bonitinha. Que a primeira letra é feia, pede para o coleguinha escrever. Alguém tem uma letra bonita, tá? Você pode utilizar fichas de anotação, e a ficha de anotação é um bloquinho, igual que o Faustão usava, né? Bem pequenininho, com anotações básicas. Tem uma garrafinha d'água, que, por exemplo, eu já estou falando ali aqui há alguns minutos. Faço uma pausa muito simples, que não deu 5 segundos, só para molhar os lábios. Porque se eu ficar falando muito tempo sem beber água, a garganta seca e a tua tendência é salivar menos e falar mais rápido. Checklist final. Todos os integrantes sabem a sua pasta? O tempo de apresentação está dentro do limite? Vocês estão com roupas adequadas para a ocasião? Já treinaram banner como apoio, né?
abrir o banner num computador e ficar usando ele como apoio, né? Dica extra. Todos viram seu banner, porque a gente não é ingênuo de acreditar que todo mundo mexeu no banner. Às vezes a gente delega para que um coloque as informações e tudo bem. Mas você já viu, né, qual que é a versão dele, né? Porque a semana que vem tá bem aí como que fala. E o mais importante e o mais bonito, né? Vai dar tudo certo. Eu acredito em vocês. Luana acredita em vocês. Denilda acredita em vocês. E não é vai dar tudo certo, é já deu tudo certo. Já tiveram feedbacks maravilhosos dos projetos de vocês. Já estão lá. Agora é só apresentar e, né, o sucesso é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É garantido. Que coisa linda, 8 horas. Ah, eu me supero, gente. Eu fico nem sem o relógio na tela, né? Aplausos para mim. Ai, credo, ninguém bateu palma. Que tudo. Ah, agora ganhei palmas. Ganhei palmas, ganhei balões, agora eu fiquei feliz, né? Aqui a gente diz assim, eu estou gostando da dica, professor, de como